Oi, oi, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui na feira da 28, depois de uma escola bíblica abençoada. O Atalaia cumprindo o ID. Estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estaremos dando uma sequência, começando uma sequência de ministração da palavra de Deus, falando sobre o Espírito Santo. Tá? Hoje nós vamos começar a ministrar uma sequência de 3 estudos a respeito do Espírito Santo. Porque a gente vê muitos crentes, muitos, né, pouco, falando, dizendo que estão cheios do Espírito Santo, estão cheios do poder de Deus, através do Espírito Santo, pulam através do Espírito Santo, sapateiam através do Espírito Santo, mas não conhece nada do Espírito Santo. E é bom ser cheio do Espírito Santo? É bom andar cheio do Espírito Santo? É bom demais. Mas tudo isso é bom, é importante. Mas o importante mesmo é nós conhecer o Espírito Santo. É nós conhecer o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Quem é ele? Então hoje nós estaremos começando uma sequência de 3 estudos, 3 ministração, 3 pregação a respeito do Espírito Santo. Eu convido você que tem uma Bíblia e queira compartilhar comigo o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 14, versículo de número 15, 16, 17 e 18. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 18. É Jesus falando. Meu amado, e ele começa falando assim, versículo 15: se me amares e guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece, mas vós conhece, porque habita
convosco e estará em vós. Versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. A importância, meus queridos e amados irmãos, ouvinte da palavra de Deus, você que está nos assistindo no Facebook, no YouTube, o importante de nós conhecermos biblicamente o Espírito Santo. Primeiro ponto, nós temos que entender que os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles sempre trabalharam juntos. Eles sempre estiveram juntos. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver os três sempre juntos. Eles começam a obra da criação e eles terminam ela juntos. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perceba que o versículo está no plural. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui você tem a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo nesse versículo. Quando nós vamos para Mateus, capítulo de número 3, versículo 13 ao 17, que fala do batismo de Jesus, o versículo 13 diz que Jesus, voltando da Galileia, foi até o Jordão. Foi até João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Versículo 14 diz que João recusava, dizendo: eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, e vem o Senhor a mim. Versículo 15, Jesus diz: é necessário que seja assim, João, para se cumprir a justiça de Deus. O versículo 16 diz que quando Jesus ia saindo da água, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu em forma de pomba e pousou sobre ele. O versículo 17 diz que uma voz bradou do céu dizendo: esse é o meu filho amado, de quem me comprai. A presença dos três, os três juntos no batismo de Jesus: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós vamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, no versículo 17, 18, 19 e 20, os três aparecem juntos. O 17, João vai fazer menção do Espírito Santo. Ele diz: do Espírito e a noiva diz: vem. No 18 e 19, João vai fazer menção do nome de Deus. O parque entra na promoção. 18, ele diz, Jesus diz: porque eu testifico, todos aqueles que ouvem a palavra da profecia deste livro, e se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. 19, ainda fazendo menção do nome de Deus, Jesus diz: porque qualquer que tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida
e da cidade santa que estão escritas nesse livro. No versículo 20, João vai fazer menção do nome de Jesus. E olha o que diz o versículo 20: ora, eis que cedo vem, ora vem Senhor Jesus. A participação dos três. Os três aparecem de Gênesis a Apocalipse. Os três aparecem no começo da Bíblia, no meio da Bíblia e no final da Bíblia. Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo ponto importante a respeito do Espírito Santo é que depois que os nossos pais pecaram no Jardim do Éden, Deus vai fazer um projeto da salvação para resgatar a humanidade. E no Antigo Testamento a obra é toda de Deus, mas com a participação do Espírito Santo. A obra é toda de Deus, mas com a participação do Espírito Santo. Quando Deus se revela para Moisés em Êxodo capítulo 4 e chama Moisés para libertar o povo do Egito, no capítulo 4, versículo 17, Deus diz para Moisés: toma esta vara, esse cajado, com o qual tu farás os sinais, os milagres. Esse cajado aqui simboliza o poder de Deus na pessoa do Espírito Santo. Em Números capítulo 27, quando Deus diz para Moisés que ele não vai entrar na terra prometida, que o ministério dele estava acabando ali. Números 27, no versículo 15, 16 e 17, Moisés disse para Deus, disse Moisés ao Senhor, versículo 15, 16, ó Senhor, Deus dos espíritos e de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação, que faça sair e que o faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja ovelha que não tem pastor. No versículo 18, Deus disse para Moisés: toma para ti Josué, o homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, Senhor, meu querido, a Bíblia diz que Saul, o primeiro rei de Israel, 1 Samuel capítulo 11, versículo 6, diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. Só que Saul desobedeceu a Deus. Só que Saul não andou conforme a vontade de Deus. Então Deus, no capítulo 16 de 1 Samuel, manda Samuel ungir um da casa de Jessé, um para ser rei. E a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, que Samuel ungiu no meio dos seus irmãos, quem? Davi. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, se apoderou de Davi. Nesse mesmo capítulo 16, no versículo 14, diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul.
Quando nós vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e da sua raiz um renovo frutificará. Isaías está falando do reinado do Messias. No versículo 2 ele diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito do temor do Senhor. Entenda uma coisa aqui: Isaías não está falando de 7 Espíritos de Deus, ou de 7 Espíritos Santos, não. Isaías está falando aqui do Espírito Santo em toda a sua plenitude. E o que significa a palavra plenitude? Significa pleno, completo, pleno, cheio. É a totalidade daquilo que atingiu a medida máxima. Não existe 7 Espíritos Santos. Existe um Espírito Santo em toda a sua plenitude. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse vai falar 7 Espíritos, mas é o Espírito Santo. Apocalipse 3, Apocalipse 4, mas é o Espírito Santo em toda a sua plenitude. Não é 7 Espíritos Santos, não é 7 Espíritos de Deus, não. É o Espírito Santo em toda a sua plenitude, completo, pleno, cheio. É o estado daquilo que atingiu, que chegou à totalidade e atingiu a medida máxima. Zacarias capítulo 4, versículo 6. A palavra do Senhor que veio a Zorobabel não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Tem muito crente que pega esse versículo aqui e aplica na sua vida no sentido de usos e costumes. Só que esse versículo que diz de Zacarias 4, 6, quando diz que não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, não tem nada a ver com usos e costumes. Tem não. Mesmo porque o texto aqui está falando da reconstrução do templo, que o Senhor havia levantado Zorobabel, governador de Israel, para reconstruir o templo. E no versículo 9 de Zacarias 4, capítulo 4, versículo 9 diz que assim como Zorobabel havia começado a construção do templo, assim também as suas mãos terminariam. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que nós estamos falando é do Espírito Santo aqui, que no Antigo Testamento a obra é toda de Deus. A obra é toda de Deus, mas com a participação do Espírito Santo. Quando nós vamos para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, lá eu falo do ministério de Jesus, também com a participação do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, e Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto.
40 dias, vitória sobre Satanás. Versículo de 14. E pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia. Versículo 16. E chegando em Nazaré, aonde foi criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o costume deles. Versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Versículo 18. E abrindo o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os contritos de coração, pregou a liberdade aos cativos, dá vista aos cegos, põe em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, dando ao assistente, hoje o diácono da igreja, assentou-se, e todos na sinagoga estavam olhando para ele. Para quem? Para Jesus. Então abriu a boca e disse-lhe: hoje se cumpriu esta profecia. Que profecia? A profecia do profeta Isaías, capítulo 61, que vocês estão acabando de ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Então a obra dos quatro era evangelho, era de Jesus. Fala do ministério de Jesus, mas com a participação do Espírito Santo. Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia. Aí Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus diz: é isso mesmo, 4 ingressos por 30 reais. Vem pro parque, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas como é que pode? Se Jesus foi levado ao céu, como ele ia estar conosco todos os dias? Através da pessoa do Espírito Santo. Lucas capítulo 24, versículo 49. Jesus disse para os seus discípulos: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus estava lembrando os discípulos de uma promessa. A promessa não era dele, era do Pai, que o Pai havia feito através do profeta Joel. Aí Atos capítulo 1, versículo 4, ordenou que não saísse de Jerusalém, até que do alto recebesse a promessa que disse ele: que de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água para arrependimento, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo, não muito depois desses dias. E ainda temos também O nome diz que quando Jesus estava falando essas coisas, Jesus foi levado ao céu. E o texto diz que 2 varões, enquanto os discípulos estavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia, 2 varões se colocaram ao seu lado, dizendo: varões Galileu, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que foi recebido em cima do céu, adivinha, assim como para o céu viste subir. Versículo 12 diz que eles voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, no Senado. E ali quase 120 crentes
estavam perseverando em oração. E a Bíblia diz que 10 dias depois que Jesus havia sido levado ao céu, 50 dias após ele ressuscitar, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu no cenáculo. A promessa se cumpriu. E em Atos 2, versículo 1 ao 4, cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento viamente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos. E foram vistas por eles língua repartida como que de fogo, os quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro de história do Novo Testamento. E conta a história da igreja primitiva e o seu viver. A propagação do Evangelho, tudo através do Espírito Santo, conforme Jesus prometera. Louvado seja o nome do Senhor. No Teatro dos Apóstolos, no Antigo Testamento, a obra era toda do Pai, com a participação do Espírito Santo. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, a obra era com Jesus, ministério de Jesus, com a participação do Espírito Santo. De Atos dos Apóstolos em diante, a obra agora é com a pessoa do Espírito Santo. Era com o Espírito Santo, os apóstolos e a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem é o Espírito Santo? Uma pergunta. Quem é? A própria Bíblia chama o Espírito Santo de Deus. Vou repetir. A própria Bíblia chama o Espírito Santo de Deus. Em uma das ordenanças de Jesus, que ele deu ao seu discípulo, antes dele ter sido levado ao céu, foi essa, em Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui Jesus coloca de forma clara o Espírito Santo na mesma posição do Pai e do Filho. E Jesus diz que ele tem a mesma autoridade, poder e glória que o Pai e o Filho. Em Atos capítulo 5, versículo 1 a 11, Pedro dá testemunho que o Espírito Santo é Deus, ao falar para Ananias que ele havia mentido a Deus e ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Vem pro parque. Por que o Espírito Santo é Deus? Porque o Espírito Santo tem todos os atributos de Deus. Só Deus é eterno, onisciente, onipresente e onipotente. O Espírito Santo tem todos esses atributos. Lemos em Hebreus capítulo 9, versículo 14, a parte A e B do versículo, que o Espírito Santo é eterno. Olha o que diz.
quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 14, a parte A e B do versículo. Lemos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que o Espírito Santo é onisciente. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Lemos em Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35, que o Espírito Santo é onipotente. Na conversa do anjo com Maria, no versículo 34 de Lucas capítulo 1, Maria pergunta para o anjo: como acontecerá isso, visto que eu não conheço o varão? No versículo 35 de Lucas capítulo 1, o anjo responde para ela dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com as suas sombras. Lemos no Salmo 139, versículo 7, que o Espírito Santo é onipresente. O salmista diz: para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Como pode o Espírito Santo não ser Deus, sendo Ele eterno, onisciente, onipresente, onipotente? Ele também é sublime, glorioso, santo, como Pai e o Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Tem capinha de R$30 por apenas R$19,90. Aleluia. Super barato. Louvado seja Deus. A Gold de R$20 por apenas R$4,99. Para encerrar, Correndo, super promoção. para encerrar, Aqui na loja a Bíblia usa, a Bíblia nos revela 4 nomes significativo referente ao Espírito Santo. A Bíblia nos revela 4 nomes significativos quando se refere ao Espírito Santo, e cada um deles especifica uma função particular do Espírito Santo. São eles 4 nomes: Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Consolador. Vou repetir: os 4 nomes significativos que a Bíblia se refere ao Espírito Santo: Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Consolador. Cada um desses nomes especifica uma função particular do Espírito Santo. Primeiro nome: Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 7 e 8. Paulo falando aos Tessalonicenses. No 7 ele diz: porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. 8. Portanto, quem despreza isto que? A palavra, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também do seu Espírito Santo. Entre os 3 membros da Santíssima Trindade, o Espírito Santo em particular exerce a função de santificador,
e purificador, como o seu próprio nome indica. Ele é o poder que produz santidade e pureza dos crentes, e afasta do pecado deste mundo, aonde o espírito imundo age, praticando mal nos filhos da desobediência. Com esse espírito de santidade, podemos distinguir o espírito que pertence a Deus do espírito que pertence a Satanás. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, ele diz: tendo, pois, amado tais promessas, purifiquemos nós de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, através da sua palavra. Nós somos santificados. A igreja é santificada por Cristo através do Espírito Santo, pelo poder da palavra. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17, Jesus está fazendo a oração sacerdotal pelos seus discípulos. Capítulo 17 de João, e no versículo 15, 16 e 17 ele diz: dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que tire do mundo, mas que livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Versículo 17, Jesus diz: santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja é santificada pelo Espírito Santo, através do poder da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo nome que a Bíblia dá ao Espírito Santo, Espírito de Deus. E em várias passagens da Bíblia, o Espírito Santo é chamado Espírito de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11: pois qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Paulo fazendo uma pergunta. Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. É natural que o Espírito Santo seja chamado Espírito de Deus, visto que ele é enviado por Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 26. Olha o que Jesus diz: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. O Espírito Santo é chamado Espírito de Deus, porque Deus, através do Espírito Santo, leva pecadores a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 6. Olha o que Jesus diz: manifestei ao teu nome
aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 44, olha o que Jesus diz: porque ninguém pode vir a mim, senão aquele que me enviou não trouxer. Porque ninguém pode vir a mim, senão aquele que me enviou não trouxer. E como é que Deus leva pecadores a Jesus? Através do Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. João capítulo 16, versículo 7 ao 11. A Bíblia chama o Espírito Santo o Espírito de Deus, porque Deus nos dá a revelação da sua palavra através do Espírito Santo. Vou repetir: a Bíblia chama o Espírito Santo Espírito de Deus, porque Deus nos dá a revelação da sua palavra através do Espírito Santo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 26. Olha o que Jesus diz: mas aquele, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9 ao 14. Olha o que Paulo diz aos Coríntios: como está escrito, aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são a que Deus preparou para os que amam. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Pois que qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém pode conhecer as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. A Bíblia chama o Espírito Santo Espírito de Deus, porque Deus nos guia através do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Espírito Santo, Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Romanos capítulo 9, versículo 14, a parte final do versículo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo é chamado Espírito de Cristo, porque foi derramado por Jesus sobre os crentes do dia do Pentecostes. E isso Jesus recebeu do Pai. Atos capítulo 2, versículo 33. Pedro confirma isso, pregando para a multidão lá, e disse: assentado à destra de Deus,
tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vê e ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Várias vezes Jesus disse que o Espírito Santo viria em seu lugar. E habitaria no coração dos crentes. Disse também que o Espírito Santo testificaria da sua crucificação, da sua morte e da sua ressurreição. E Atos capítulo de número 5, versículo 27 ao 32, a Bíblia diz que os apóstolos estão diante do conselho, diante do sinédrio, o mesmo que crucificaram Jesus. E no versículo 27 de Atos 5, o sumo sacerdote pergunta para eles, fala para eles: nós não ordenamos que não ensinasse mais desse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que o inimigo? O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, do qual vos mataste, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua mão direita, levou o príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos seus pecados. Versículo 32, eles dizem: nós somos testemunha acerca desta palavra, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto nome que a Bíblia dá ao Espírito Santo: Consolador. No grego, Paracleto. A palavra está dividida em duas partes, que significa ao lado de alguém, ou chamar. Consolador é aquele que dá consolo, refrigério, e ele é chamado para ficar ao lado de uma pessoa que está em dificuldade. Ele exorta, aconselha e dá força para que a pessoa, para que o cristão possa alcançar vitória sobre os seus oponentes. Quando Jesus falou da vinda do Espírito Santo, ele estava dizendo que seria como a sua própria vida. Quando Jesus falou da permanência do Espírito Santo, ele estava falando que seria como a sua própria permanência. Quando Jesus falou da plenitude do Espírito Santo, ele estava falando que seria a sua própria plenitude. Louvado seja o nome do Senhor. E eu encerro bem aqui dizendo que a Bíblia é um livro de descoberta. Em Cristo habita todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Tudo está oculto em Cristo. Somente o Espírito Santo pode revelar para nós. Vou repetir: a Bíblia é um livro de descoberta. Em Cristo habita todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Tudo está oculto em Cristo. Somente o Espírito Santo pode revelar para nós. Louvado seja o nome do Senhor.
Encerramos aqui primeira ministração sobre o Espírito Santo. A participação do Espírito do Pai, do Filho e do Espírito Santo no começo da Bíblia, lá no princípio, no meio da Bíblia, no batismo de Jesus, e no final da Bíblia, no Apocalipse. Eles sempre trabalharam juntos. Aprendemos aqui esta manhã que no Antigo Testamento a obra era toda de Deus, mas com a participação do Espírito Santo. Nos 4 evangelhos a obra era com Jesus e o seu ministério, mas com a participação do Espírito Santo. De Atos dos Apóstolos em diante, a obra era toda com o Espírito Santo, os apóstolos e a igreja primitiva. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendemos aqui esta manhã que o Espírito Santo é Deus, pois Deus pois o Espírito Santo tem todos os atributos de Deus. Deus é eterno, o Espírito Santo também é eterno. Deus é onisciente, o Espírito Santo também é onisciente. Deus é onipresente, o Espírito Santo também é onipresente. Deus é onipotente, o Espírito Santo também é onipotente. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendemos aqui os 4 nomes que a Bíblia dá a respeito do Espírito Santo: Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Consolador. E cada um desse nome exerce uma função em particular através do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus em Cristo nos abençoe. Domingo, se Deus permitir, estaremos aqui dando continuidade ao mensagem sobre o Espírito Santo. Vai ser 3 domingos. Estamos começando hoje, é o primeiro domingo, é hoje. Domingo que vem, se Deus permitir, estaremos aqui continuando falando do Espírito Santo. de desconto. Aleluia. E ainda, Que não basta você só ser cheio do Espírito Santo, que você tem que conhecer a pessoa do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos estar distribuindo as Bíblias que nós temos aqui. Temos aqui na nossa mão Bíblia, o exemplar do Novo Testamento. Se você quiser, venha pegar aqui, ó. Quem quer? Quem quer? Aqui está a Bíblia na nossa mão, ó. O exemplar do Novo Testamento. É 0800, você não paga nada. Quem quer, venha pegar aqui. O exemplar do Novo Testamento, venha pegar. Você não paga nada. É de graça, pegue aqui. Nós temos Bíblia aqui para distribuir. Pode vir pegar, jovem. A Bíblia aqui, ó. Palavra de Deus, o exemplar do Novo Testamento. Fica aí, meu querido, pegue aí. Venha pegar aqui, ó. O exemplar do Novo Testamento, você não paga nada. É grátis, venha pegar, é 0800. Pega aí. Venha pegar o exemplar do Novo Testamento. Você não paga nada, é 0800. São 27 livros. Os 4 evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos,
21 epístola e o livro do Apocalipse. Pega aqui. Venha pegar. Pode pegar, meu querido. Pode pegar. É 0800, você não paga nada. Tá? Pode pegar para você meditar depois do almoço. Um presente com alguém, tá bom? Mas Senhor, foi um prazer. Tá? Qual é o nome do pastor? Pastor Elias. Alô, meu pastor. Francisco Moura, teu pé. Tamo junto. Venha pegar, meus irmãos, a Bíblia, ó, o exemplar do Novo Testamento, você não paga nada. Você não paga nada. Venha pegar. Venha pegar. Pega aqui, meu jovem. Pega aqui. Você não paga nada. A Bíblia. Venha pegar a palavra de Deus, moço. Vem aqui. É o exemplar do Novo Testamento. Pega aqui, irmão. Pega aqui. Você não paga nada. É 0800. Pega aqui. Pode vir pegar. Pega aqui. É o exemplar do Novo Testamento. Isso. Pega aí. Você não paga nada. Ah, é 0800. É 0800. Ainda tem 4 ainda. Pega aqui. O exemplar do Novo Testamento. Você não paga nada. Venha pegar aqui. Pega aqui. Pode vir pegar. É 0800. Venha pegar. O exemplar do Novo Testamento. Venha pegar. Você não paga nada. É 0800. Pega aqui. Pode vir pegar. O exemplar do Novo Testamento. Venha pegar. Você não paga nada. Pode vir pegar. Pega. Pegue. Pega aqui, jovem. Ei, jovem. Ei, rapaz. Ei, da bicicleta. Vem aqui. Vem aqui pra ti. É a palavra de Deus, moço. Não rejeita. Pode vir pegar. Pega aqui, você não paga nada. É 0800. Pode vir. Pode vir pegar. É 0800. Ainda tem 3 ainda. Sem noção. Pode vir pegar. Pode vir pegar. É 0800. Você não paga nada. Pode vir pegar. Você não paga nada. Pode vir. Pega aqui. É a palavra de Deus. Pode vir. Você não paga nada. É 0800. É o Novo Testamento. Pode vir pegar. Ainda tem 3 ainda. Pode vir pegar. Você não paga nada. Pode vir pegar. É 0800. Pega aí, meu jovem. Pega aqui. Palavra de Deus. Pega aí. Pega aí, meu querido. Isso. Pega aí. Pega aí, senhor. Isso. Oh. Deus abençoe. Vamos orar. Já querem? Tá aqui. Pode vir. Tem aqui, ó. Tem mais. Vou mexer com o pacote. Vamos lá. Pode vir pegar. Pega aqui, ó. Palavra de Deus, a Bíblia. Tá? Pega uma leve lá pra ele lá. Palavra de Deus, 0800, não paga nada. Pega aqui, ó. Leve pra ela ali. Isso. Palavra de Deus, não paga nada. Pode vir pegar. Palavra de Deus, Novo Testamento, pode vir pegar. Você não paga nada, 0800. Pega aqui. É a palavra de Deus. Pode vir pegar. Pega aqui, irmãzinha. Pra quê? Pega aí, jovem. Pega aqui. É a palavra de Deus, você não paga nada. Pode vir pegar, é 0800. Pegue, venha pegar. Pode vir pegar, meu jovem. Ainda tem ainda, pode vir. 0800, pode vir pegar. É a palavra de Deus, pega aqui, jovem. Palavra de Deus, Novo Testamento. Falou, meu jovem. Pega aqui, irmão. Pega aqui. Pode vir pegar. É a palavra de Deus. Pode vir. Pode vir, irmão. Pega aqui. Aqui, jovem, camisa vermelha, pega aqui. Pega aqui a palavra de Deus. É a Bíblia. Pega aqui, senhora. Palavra de Deus. Tá? Tá bom, meu irmão. Obrigado. Tá bom, não, tranquilo. Pega aqui, jovem, a palavra de Deus. Já tem ainda. Leve lá pra ela lá. Vai levar pra senhora aí. Leve pra ela aqui. Ainda tem 3 ainda, irmão. Pega aqui, ó. Pode vir pegar, pode vir pegar. A palavra de Deus. Pega aqui. Pode vir pegar. É a palavra de Deus, ainda tem 3 ainda. É a palavra de Deus, irmão. Pega aí, é a palavra de Deus. Você não paga nada, é 0800. Venha pegar. Pode vir pegar, ainda tem 3 ainda. Pode vir pegar. Pode vir pegar, ainda tem 3 Bíblias ainda, 0800, você não paga nada. Pode vir pegar. Pode vir pegar, você não paga nada. Pega aí, irmão, vem pegar. A Bíblia, a palavra de Deus. É 0800, você não paga nada.
Venha. Pega aí. Pega aí, jovem. Camisa amarela. Pega aqui. Pega aqui. Palavra de Deus, toma aí. Você não paga nada. Já tem duas ainda, já tem duas ainda. Pega aí. Pode vir pegar. Você não paga nada. É 0800. Novo Testamento da Palavra de Deus. Pega aí. Pode vir pegar, você não paga nada. Pegue. Pode vir pegar. Você não paga nada. Pega aí. Pega aí. Pega aí, ó. Ok? Eu preciso que eu faça uma oração, que eu faço uma oração. Acho, na hora, a gente ora. Vamos orar. Uma oração pela fé. Vamos orar. Meu seu nome. Meu Deus, eu te apresento o Rogério agora, Senhor, nas tuas mãos. Pai, eu não sei o que teu filho está precisando. Eu não sei do que ele está necessitando, mas o Senhor sabe, Deus. O Senhor sabe que ele precisa de um milagre urgente, Deus. E nós oramos pela vida do teu filho, Pai. Deus, que o Senhor venha dar força, venha dar graça para ele. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar os seus projetos, os seus negócios. Abençoar a sua família, Senhor. Que o Senhor venha livrar o teu filho, Senhor, de todo mal, Senhor. Livrar de acidente, de assalto, de bala perdida, do homem sanguinolento, Pai. Tudo aquilo que o inimigo tem projetado contra a vida dele, joga por terra no nome de Jesus, Senhor. Deus, te agradecemos por esse trabalho esta manhã, aqui, Senhor, neste lugar público, Senhor. Meu Deus, muito obrigado. A tua palavra que foi ministrada, as Bíblias que foram distribuídas, Senhor, abençoa, que os teus filhos venham, coloca o desejo no coração dos teus filhos que pegaram, para meditar na tua palavra, Senhor. Agora nos leva para os nossos lares, nos guardando e livrando de todo mal, em nome de Jesus, diga amém.